Dessa vez nada, dessa vez o Eduardo Leite ia sair e não saiu. Quer dizer, merece aplauso? Sim, porque ele mostrou que Tucano teve opções e ficou aqui, mas não dá para a gente dizer que fez um gesto heróico, não fez. Ele ficou onde ele estava e fez muito bem, porque é no PSDB que ele tem futuro. O PSDB é o partido de longe com o maior legado, acabou com a hiperinflação, fez as reformas, fez as possíveis e ainda insuficientes privatizações e concessões de serviços para terceiros, serviços públicos para terceiros, enfim, manteve a independência do Banco Central, criou todas as bases para o presidente Lula fazer, e o presidente Lula fez um bom governo no seu primeiro, seu segundo eu tenho certas recriminações a fazer, enfim, mas deu uma normalizada no Brasil, tanto que quando eu vejo essas tolices sobre a Petrobras, já vi candidato dizendo que vai desdolarizar o petróleo, aí eu fico entre rir, chorar ou ficar impávido. Como eu não sou um colosso, eu não fico impávido, eu acabo rindo, porque é um deboche muito grande alguém dizer uma coisa dessas. O Dória falou em privatizar a Petrobras, trazer mais empresas para cá e aumentar a produção de maneira gigantesca, enquanto o petróleo não vira carvão, fazer com rapidez isso, e depois o preço, então, seria controlado de verdade pelos brasileiros. Hoje não é. Hoje nós produzimos um petróleo pesado, que não interessa a nossa matriz, e nós precisamos do petróleo leve, do petróleo leger, né? Leve. E eu vi que ele foi o melhor, ele é muito preparado, ele tem uma equipe econômica que é invejável, enfim, o governo dele é bom. Eu falei para ele, João, você tem que olhar bem, se você vai sair disso, você vai sair acabando com as prévias. Já tinha havido uma declaração do Tasso muito boa, dizendo que o candidato do PSDB é o candidato vencedor das prévias. Eu achei aquilo muito parecido com o caráter do Tasso, que é uma pessoa que eu prezo muito. Mas essa historinha, lá eu vejo certas pessoas atuando, aí eu me lembro logo do presidente Tancredo Neves. O presidente Tancredo não faria certas coisas que estão fazendo aí. Ele não faria. E nem o Ulisses, e nem o Franco Montoro, e nem tanta gente boa que a gente viu passar pela política brasileira. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, ele não faria e teve a oportunidade de fazer besteira, porque governou 8 anos, enfim, mas governou mudando de fato a cara do Brasil. Sabia manejar uma maioria parlamentar sem inventar orçamento secreto. Ele sabia manejar, e eu trabalhei com ele nisso, fizemos uma base de 480 deputados e senadores e nós não tivemos problema nenhum. Conseguimos ir. E quando se falava em emendas parlamentares, que o Malan não gostava, nem daquele mínimozinho, era o mínimozinho mesmo. Hoje é uma coisa que complica ainda mais a situação fiscal do Brasil, que está muito complicado. Então eu disse, Dória, você não pode sair porque você vai matar as prévias. Se sai, porque pressionaram, acaba o Instituto das Prévias. E eles têm que ser aperfeiçoados, os institutos, aperfeiçoados. Até nós temos One Man, One Vote. Eu entendo que é por aí comigo. Senador, uma dúvida aqui. O senhor acha que há alguma possibilidade de entendimento na terceira via? Hoje também teve esse movimento importante do Sérgio Moro de trocar o Podemos pelo União Brasil. O senhor acredita que a candidatura Dória, né? O senhor está convicto de que o Dória, o senhor está dizendo para a gente que ele está convicto que o Dória agora leva essa candidatura adiante. O senhor acha que o Dória vai marchar sozinho ou pode ter o entendimento de uma terceira via que una Sérgio Moro, Simone Tebet, João Dória e todos esses nomes? Aí é que a gente tem que ver. O Bruno foi muito feliz, tanto quando afirmou que o Dória era o candidato legítimo, porque venceu as prévias, e as prévias... Vou dar só um exemplo bem prosaico aqui. Custaram milhões e milhões e milhões de reais. E, de repente, a gente manda embora as prévias. Será que um cidadão brasileiro indignado não entraria com um processo contra o partido pedindo que fosse devolvido aos cofres públicos, que é dinheiro público, o dinheiro gasto nas prévias inutilmente, já que as prévias não valeram? Essa é uma pergunta que eu deixo no ar. Agora, veja, eu vejo assim que é normal haver a competição,
E é normal nós pensarmos numa unidade das pessoas da chamada terceira via. Eu acabei de ver uma pesquisa da, da Paraná Pesquisa, enfim, nunca fiz pesquisa com eles, mas vi, e tinha lá 37, 36% de pessoas que estariam, digamos assim, ainda sem candidato definido. De repente poderia ser um desses. A Simone Tebet declarou que não seria, mas eu acho que ela é uma pessoa de alta qualidade, alta qualidade. Eu achei que o Moro se precipitou com essa história e escolheu um cargo abaixo do que as pessoas que estavam com ele, 8%, pensavam, porque Senado, eu pensava assim, Senado, mas pensava que ele fosse mais longe. Enfim, cada um age como acha que deve, enfim. Houve uma precipitação, como houve, enfim, eu estou vendo ali, nós temos mais quem na terceira via? Tem Moro, que resolveu ser deputado pelo... Essa troca de partido, ela me causa uma certa espécie, sabe? Porque eu não troco de partido. Se o presidente do partido não gostar de mim, é problema do presidente do partido. No caso, o Bruno gosta muito de mim, eu gosto muito dele. Mas se não gostasse, eu iria continuar no PSDB. Se gostasse, eu continuo no PSDB com prazer. Acho que é um partido que tem o maior legado de todos, mas pode somar todos os restos, todos os outros, o nosso partido tem mais legado, mas teve aquela eleição infeliz do, do Alckmin. Nosso Geraldo teve 4% dos votos, com o maior tempo de televisão de todos, enfim, conseguiu fazer uma coisa que eu considero não ética, ser presidente do partido e candidato a presidente da República. É um jogo assim meio estranho, meio esquisito. Gosto dele, me trata muito bem, eu trato ele muito bem também, mas eu gosto de falar minhas verdades, e ele gosta menos de falar essas verdades, ele é mais delicado que eu, digamos, porque se eu digo essas coisas dele que são duras, ele devia repetir com coisas duras para mim também. Então, o Sasa, Bombig, olha só, pessoal, eu entendo que uma grande vitória para o Dória hoje foi que eu tenho a impressão que acabam, quando a gente vê o movimento que houve, quando a gente percebe que o movimento que houve foi um movimento que deu certo. Alguém pode falar assim, mas ele engendrou isso. Não sei, política é um jogo de xadrez, não sei, eu não perguntei isso dele, nem pretendo perguntar, mas o fato é que rendeu resultados o movimento, porque eu não acredito que agora alguém dentro do partido insista em trocar uma candidatura legitimada pelas prévias que eu julgo injustas e torço para um dia, espero estar vivo ainda, meu plano é viver 128 anos, com saúde. Depois, quando eu sentir que eu estou fazendo pipi no pé, aí pode me levar, Deus pode me levar, ou, se eu não merecer, é o outro lado que me puxa lá para baixo. Assim. Mas eu quero dizer que ele saiu vitorioso politicamente. E tem que lutar agora por índices, tem que lutar por crescimento, tem que lutar por aliança, tem que conversar com as pessoas que, mesmo o Sérgio Moro, que saiu da terceira via formalmente, não é mais candidato, mas ele está na terceira via do ponto de vista da ideia que ele faz de Brasil, né? Então eu vejo isso. Acho que foi um dia vitorioso para o Dória. Ele fez uma passagem, como havia prometido, para o Rodrigo Garcia, que não é um nome para ser subestimado. Eu prevejo um segundo turno lá, acirrado entre o meu candidato do segundo turno da eleição passada, que era o prefeito de São Paulo, o Haddad, e o Rodrigo Garcia. Acho que vai ser uma eleição acirrada, uma eleição bonita. O Rodrigo é um bom político e vai ser uma coisa dura, enfim. Bom,